Futebol, funk e irreverência. Funk Bola 107. PC, a gente pode dizer que hoje o time teve a maturidade suficiente para realmente vencer um adversário como o Corinthians? O time teve, sem a bola, uma marcação muito forte. Vocês viram hoje a torcida gritar mais um. E eles não entraram naquela euforia, né? Porque a gente já vem de muitos resultados onde a gente poderia estar aqui numa situação melhor e saímos daqui, muitas vezes cheguei aqui lamentando. E hoje a gente mostrou que a primeira função, principalmente quando você está na frente, é não deixar o adversário jogar, né? Se tiver oportunidade, ótimo, para você aumentar a vantagem no placar. Mas se não, um time de qualidade como o time do Corinthians, se você errar, é fatal, né? Como foram os outros adversários aqui dentro. Então, eu acho que eles tiveram a noção exata do que representou todos esses empates que a gente cedeu aqui, principalmente no segundo tempo, nos últimos minutos do segundo tempo, e onde poderíamos estar, né, dentro da tabela. Mas eu acho que não existe acerto sem erro, e eu acho que hoje o time acertou porque já vinha errando bastante. Eu acho que o que a gente quer mais é que eles evoluam e que a gente possa conseguir mais vitórias, mas para se conseguir vitórias tem que ter essa determinação que foi hoje. Professor, e como é que você consegue, em tão pouco tempo, sem treinamento, sem tanto treinamento, mudar a concepção de jogar do time? O Vasco foi contra o Grêmio, aquele Vasco treinou na frente, continuou tentando aumentar a vantagem, se desguardou, deu contra-ataque para o adversário, que deveria ser o contrário. Para esse Vasco hoje, valorizando a posse de bola, jogando consciente, não permitindo qualquer reação ao time do Corinthians, sabendo que 2-0 já é vitória, não precisa mais jogar afoito, né? É só na base da conversa, você reuniu os principais jogadores mais experientes, como o Felipe, a traçar esse plano? A gente reuniu todo mundo, e mostramos para eles o Acácio, ele sempre edita os nossos jogos e os jogos dos nossos próximos adversários. E na edição desse último jogo do Grêmio e alguns outros jogos, a gente mostrou o espaço que a gente cedeu para jogadores de qualidade, jogadores que definem. Não foi o caso do último jogo aqui com o Grêmio, que a gente deu espaço para nada menos que o artilheiro do campeonato. Cedemos o espaço necessário para ele vir aqui fazer os gols. Então conversamos bastante, o intervalo do jogo foi fundamental. Eu acho que a manutenção do Felipe até o final do jogo foi fundamental. Um jogador experiente, em que você terminar um jogo e você jogar um jogo com o Corinthians, que vem brigando pelo título aí, terminando um jogo com 4 juniores, mais 2 no banco de reservas. A gente tem que precisa desses jogadores experimentados para que eles falem dentro do campo com eles. Nosso time, como você bem falou, é um time jovem, um time que já vinha sofrendo bastante, e querendo ou não, vem uma pressão natural, e eles sentem isso aí. Então a gente procurou conversar, tranquilizar bastante, para que o resultado viesse. A gente falou, o resultado vai vir, a gente está jogando bem, estamos facilitando em alguns momentos, o que não pode. O jogo tem 90 e mais os acréscimos, e a gente tem que estar ligado o jogo todo. Esse a 8 pontos do G3, dá para sonhar com essa classificação para Libertadores, ou é um voo muito alto? Sonhar você tem que sonhar sempre, mas como eu falei, não adianta eu ficar sonhando 8 pontos, eu tenho que sonhar sempre 3. O próximo jogo é um jogo dificílimo, né, contra um time que eu conheço bem, que valem 3 pontos. Eu acho que a gente só vai chegar a essa pontuação, tirar essa diferença, se a gente for de 3 em 3. Eu acho que o campeonato é muito equilibrado, ele está mostrando isso aí, e a gente vai buscar o nosso melhor, né? O que a gente puder fazer o máximo possível para estar lá, a gente vai fazer. Mas nós temos que jogar jogo a jogo, e o que não são os 8, acho que a gente tem que pensar em 3. O PC, claro, como o companheiro já falou, são 8 pontos de diferença para o G3, quem sabe vem aí o G4, você deve estar tentando, que facilitaria a vida dos outros clubes, inclusive do Vasco. Agora, sendo bem realista, até para não iludir a torcida do Vasco, entre a colocação do Vasco, que é o 11º, e o Corinthians, que é o terceiro, tem mais 7 times, né?
Você acha que é possível realmente, numa arrancada, se o time tiver um bom índice de aproveitamento superior até esse 63,8 diante do jogo aqui em São Januário, chegar como o Flamengo fez uma arrancada, não para ser campeão no caso do Vasco, mas para chegar ainda na Libertadores, ou uma Sul-Americana, chegando mais próximo ali do G3, já seria de bom tamanho para um time que veio da segunda divisão? Eu não vou nem citar o Flamengo, né? Eu vou citar um outro time que é daqui da nossa terra. Vou citar o Fluminense, né? Se eu não me engano, as estatísticas davam 99,9% de rebaixamento. E o que o Fluminense conseguiu fazer foi um aproveitamento de campeão, se eu não me engano. Não foi um aproveitamento de campeão para sair do rebaixamento. Então a gente tem que colocar os exemplos dessa forma também. O Flamengo foi campeão? Foi. Mas a arrancada do Fluminense não permitia a ele erros e outro resultado que não fosse vitória. E é a nossa situação. Eu acho que... Eu até cheguei aqui uma vez, numa coletiva para vocês, e falei: o campeonato vai estar entre Fluminense e Corinthians, e hoje o Cruzeiro está na frente. Então está muito equilibrado, existem muitas equipes qualificadas. A nossa equipe, como eu digo, o Vasco é uma equipe que ela está se remodelando dentro da competição. Aquilo tudo que eu falei dos jovens, poder aproveitar, a gente está fazendo. Quem está aqui no nosso dia a dia, como você vem aqui e cobre, você sabe as dificuldades que a gente vive. Então assim, a gente vai fazer o nosso melhor. Nosso melhor. Eu acho que o mais importante é ser digno com o torcedor. É se doar a forma como a gente está se doando, para que ele também valorize aquilo, né, que está sendo feito por ele. O melhor a gente vai buscar dentro da competição, o que nos permitir, até porque hoje a gente não joga só com as nossas forças. A gente depende também que os outros adversários eles percam. E quando você depende disso aí, é que você não fez bem a tua parte. Quem que representa? Você falou aqui que no momento do campeonato você chegou a apostar no Cruzeiro e no Fluminense como brincando aí pelo time. O Corinthians, né? O Corinthians, desculpa. E aí chegou o Cruzeiro. Quem que representa para o Vasco da Gama nesse momento de Campeonato Brasileiro, onde faltam poucas rodadas até o fim da competição? Você pegou o Corinthians hoje, você volta a pegar novamente o Corinthians, você pega ainda o Cruzeiro, você ainda pega o Fluminense. Quer dizer, o Vasco vai meio que entrar nessa briga. Só no confronto, você fez uma pergunta inteligente, porque se a gente colocar o primeiro turno, quando a gente começou a cruzar com esses times que estavam lá em cima, a gente não conseguiu ganhar. Hoje a gente conseguiu ganhar, né? O Cruzeiro aqui dentro a gente não conseguiu ganhar do Cruzeiro, o Fluminense no Maracanã a gente não conseguiu ganhar do Fluminense. Então, enfim, hoje nós ganhamos. Então já mostra uma evolução, mas para isso a gente necessita, como você bem falou, muito trabalho, muito foco, para que a gente possa estar inteiro. Vocês sabem, eu vi muito se falando das ausências de muitos jogadores do Corinthians, mas se botar o peso também das nossas ausências aqui, são muitas. A gente vem aí, porque a gente não fica lamentando, né? A gente fica valorizando sempre quem está entrando, mas são ausências importantes, porque a gente sabe que são jogadores que fazem diferença. Mas a gente vai fazer o nosso melhor, a gente vai procurar o máximo de vitórias possíveis para ter voos maiores, que é o que a torcida quer e que é o nosso objetivo maior. Eu vi uma entrevista sua, não estive aqui, você disse que faltava malandragem ao time do Vasco, aos jogadores. Tem que você falar sobre essa malandragem, se hoje os jogadores tiveram. Valorizaram a bola, seguraram, trabalharam bem essa bola, não foram agudos, como a gente é agudo, porque o nosso time é um time de velocidade, mas o time soube também trabalhar quando o Corinthians estava fechado, trabalhar essa bola pela lateral. Então, tudo aquilo que a gente pediu, que a gente mostrou para eles na edição dos outros jogos aqui dentro em que a gente não conseguiu ganhar, a gente cedeu empate no final, a gente mostrou para eles e eles conseguiram fazer. Valorizar também as laterais, valorizar quando tinha falta, enfim, valorizar todos os momentos que a gente sabe que fazem diferença. Até que ponto você acha que esse trio hoje funcionou muito bem, o Zé, o Éder e o Felipe, também funcionaram muito bem contra o Grêmio? Até que ponto esses três podem ser decisivos para essa arrancada do Vasco, para de repente, esse sonho ainda de Libertadores no campeonato? São jogadores fundamentais, né? E, como eu falei antes, o Felipe hoje terminou o jogo, né? Conseguiu fazer o jogo inteiro, com uma grande dinâmica. Aquilo tudo que a gente vinha, né, cobrando dele, todo mundo vinha colocando, ele teve uma dinâmica, uma participação muito grande.
não deixando o volante do Corinthians jogar e jogando com a posse de bola, colocando o time para jogar. Eu acho que foi fundamental. Mas eu quero citar aqui o Carlinhos. Eu acho que o Carlinhos teve uma participação fundamental. Muitos não esperavam, mas a gente está acompanhando todos os jogadores que estão dentro do nosso elenco. Por quê? Não é só o elenco de profissional. A Sub-23 também faz parte desse elenco. E a gente está avaliando eles em todos os momentos. Quando a gente pegou o Carlinhos na Sub-23 para jogar, é que a gente viu que ele poderia render mais do que ele rendeu quando a gente optou. E foi o que aconteceu. Fez uma grande partida e a gente não pode deixar de citar, até porque é um jovem, né, e foi colocado ali num momento decisivo para a gente dentro da competição. Você falou da partida, não pode conquistar contra o Grêmio, faltava um pouco de tempo para trabalhar, às vezes não para regular os jogadores, e agora, a ver pela Felipe, queria que você comentasse a partir da partida contra o Atlético Goianiense nesse domingo, vamos ter um período aí de espaçamento maior entre os jogos. Eu queria que você comentasse essa sequência, esse tempo para trabalhar, esse final de campeonato. É fundamental. E fundamental também você exaltar o trabalho que está sendo feito pela preparação física, né? O departamento de fisiologia, a nutrição com a Mildred, enfim, todos os departamentos funcionando juntos. Acho que a gente não teve tempo nenhum, mas o trabalho antes dessa sequência aí de semanas cheias, acho que foram bem feitas. E agora a gente vai até domingo ainda, é só esse período de recuperação, vocês estão acompanhando, a gente está tirando o máximo de treino possível, só fazendo aquilo que realmente a gente está precisando, mas com uma intensidade muito pequena, e esperar que essas semanas elas possam se abrir e a gente poder dar uma intensidade maior até para ganhar um combustível a mais para esse restante aí, final da competição. Valeu. Porque o Vasco teve uma sequência incômoda de empates e agora a gente vê que a questão melhorou. Que tipo de objetivo, que tipo de proposta em termos de objetivos e resultados você fez para os seus jogadores? Não, eu coloco, né? Como você falou, a proposta a gente sempre coloca, a gente faz as colocações, faz as correções, mas não adianta nada se eles não tiverem imbuídos desses objetivos, dessas correções. Eu acho que o jogador é que faz a diferença. A gente coloca, a gente passa todas as informações, mas são eles lá dentro do campo que fazem. Eu acho que eu tenho o orgulho de poder estar no comando desse grupo e saber que eles estão fazendo. E todos esses empates que a gente teve aqui, eu vi um sofrimento muito grande deles. Isso aí me machucava também e a gente sabia, e o que dava mais força a gente é olhar e saber que eles querem. E quando um grupo quer, eu acho que com a qualidade que eles têm, apesar de tudo isso aí, ele é um grupo forte, é um grupo que tem tudo aí para caminhar bem dentro da competição. Obrigado, gente.